Bom dia a todos, bom dia a todas. Segundo dia de Bienal, queria agradecer pelo convite de estar aqui, conversando com essas ilustres presenças e de um assunto que eu gosto muito, e acho que vocês também, né, que é a poesia. E a poesia com uma peculiaridade que é a poesia nas redes sociais, né, na internet. E como que isso acabou crescendo e hoje tem uma visibilidade, uma dimensão que a gente às vezes nem esperava. E eu queria até começar perguntando um pouco disso para o Alain, para o Zac e para o João. A internet é imprevisível, né? O que a gente posta nas redes sociais. Eu também tenho um perfil literário em que eu falo dos livros e também sinto um pouco isso. A gente não sabe muito bem como é que vai ser a reação do público. Eu queria saber de vocês como é que foi esse primeiro momento de começar a postar, né, os poemas, as poesias, ou seja, declamar as poesias nas redes sociais, e se vocês imaginavam que essa dimensão que vocês alcançariam ia ser por meio das redes sociais, né? Se vocês teriam esse alcance por meio do Instagram, por meio do Facebook, e vocês esperavam que fosse algo assim, vou colocar lá meus poemas e vai parar por lá. Alô? Primeiro quero agradecer o convite, cara, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Para mim foi uma coisa muito mais pessoal, assim, eu tinha esse objetivo de sair de trás da caneta e dar literalmente voz ao que eu sentia, né? Então eu resumo o livro dizendo que eu escrevo o que eu sinto e falo o que eu escrevo. E as postagens foram assim, cara, foram cumprindo esse objetivo de fazer o que eu me dispus a fazer, que é escrever. Então eu tinha essa rotina semanal de postagens, simplesmente pelo fato de escrever, de ir postando e botando em prática o que eu me dispus a fazer. E aí foram anos até que os primeiros vídeos tivessem alguma visibilidade e tal. Então, sinceramente, o objetivo não era esse, até porque senão já teria desistido no começo, assim, porque foram mais de 2 anos e pouco, com aquela coisa, 100 views, 200 views, a gente vibrava, era aquela coisa assim. E foi um processo contínuo, onde o meu objetivo cumprido era, a cada semana, postar um vídeo, escrever um texto e postar. Então, fazer era o objetivo que era cumprido até hoje, né? Até hoje eu tenho essa vontade, esse desejo de dar continuidade, porque para mim o sucesso do projeto seria isso, escrever e continuar escrevendo. Foi uma surpresa gigante para mim, assim, o que virou, como você falou, não tem como prever, muito menos buscar isso, eu quero atingir tal público. Eu acho que é todo mundo ser humano ali, quando a gente faz alguma coisa, rolou assim, mas tinha que fazer primeiro. Olá, bom dia. Estou sem minha bombinha de asma, então se eu passar mal, espero que vocês... E tiro o óculos porque eu não vejo ninguém, então eu falo melhor. Uma tática aí para a vida de vocês, né? Bom, eu acho que, pelo que eu sei, agora ouvindo o Alan e o João também eu conheço já há um tempo, então eu acho que o que aconteceu com a gente foi meio que isso também, assim, foi meio que sem querer, assim, né? Acho que teve um impulso inicial, né, que levou a gente a começar a publicar, e também nem sei porquê, na verdade. Foi, acho que algo, assim, a gente sentiu e fez e colocou lá, e as coisas foram acontecendo, assim, né? Em relação à relação que a gente tem com o público, eu acho muito legal e próprio desse tipo de modalidade, porque é instantânea, né? Assim, é algo que às vezes um autor de uma outra época esperaria uma resenha, esperaria um evento como esse para saber o que as pessoas acharam do livro dele. Ali não, ali é instantaneamente, ou a pessoa gosta ou não gosta, ou já encaminha para não sei tantos, então isso é um pouco surreal. E assim, a pessoa não tem medo de falar que não gostou, né, também? Também, se não gostou, já fala que não gostou, odiei e tal, e tá ali para isso também. Mas essa reação é que eu acho muito interessante de se olhar, e quando penso que eu faço parte disso, eu fico um pouco assustado. Então eu procuro ficar alheio, eu faço ali, escrevo, depois que coloco lá, já meio que não é mais meu, eu nem fico, olho um pouco ali, mas depois largo aquela postagem para lá, porque vai vir outra e tal, né? Então, acho que é meio que isso, assim. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Estou vendo que tem gente tomando café, realmente fazendo jus ao café literário. Eu invejo vocês que estão tomando café nesse momento. Mas se eu tomo um café antes de fazer um negócio desse, eu vou ligar a Tata Werneck e eu vou falar mais rápido que a Tata Werneck. Então, a minha experiência com a internet, assim, de ter começado na internet, foi muito cedo, porque eu sou um desses jovens que praticamente nasceu com o computador na mão.
né? Minha mãe é jornalista, então a gente teve um computador em casa bem cedo. Eu sou de 96, então quando eu tinha uns 10 anos a gente já tinha um computador em casa e eu já mexia nele e eu comecei a escrever praticamente direto no computador. Eu não tive essa sair da caneta e do papel para o computador. Eu escrevia já direto no computador, sempre no computador, e criei meu primeiro blog com 11 anos de idade. Não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu sabia que era um blog e que eu estava tentando botar uns textos lá. E tive toda essa experiência ali de crescer com isso, de sair dos 11 anos, ter a experiência dos 13, a experiência dos 15 anos, de ir para o Instagram, de trabalhar com conto, com poesia, com crônica, né, de contar histórias ali. E sempre acabou sendo uma forma muito natural, de certa forma, a internet e a escrita para mim. Eu já vi isso desde o início. Esse já era um jeito para se expressar, postar na internet. E todas as peculiaridades que vêm com a postagem na internet. A cobrança, a frequência, né, todo o espaço e a exposição imediatas, o feedback imediato. Você sabe se as pessoas gostaram mais daquele ou menos daquele, e não necessariamente aquele texto é o que você gosta mais ou gosta menos. Então a gente acaba lidando mais com a imprevisibilidade dos fatos quando a internet está no jogo, porque a internet catalisa o imprevisto e as incertezas, e as nossas incertezas. A internet, ela mexe muito na nossa insegurança também, e mesmo que o Alan mostra mais o rosto, trabalha mais, né, com a voz e com a imagem, então chega a ser um outro impacto, mas mesmo praticamente ficando só com os textos ali, tem um impacto na nossa vida que não era o esperado, talvez, mas acontece e faz parte disso, e faz parte dessa coisa nova, e a experiência modifica também a gente. Então, e acho que a partir do momento que você começa a crescer, você perde um pouco o controle, né, para onde isso está indo. E como tem esse contato direto, né, com o público, isso eu vejo até, né, por mim, pelo meu lado, que às vezes escrevo resenhas e tenho uma necessidade de postar sempre, vocês também devem ter e sofrer um pouco com essa ansiedade, essa pressão de produzir conteúdo, né? E eu queria saber como é que é isso para vocês, como é que vocês administram essa pressão, ao mesmo tempo que vocês têm que produzir uma poesia que é algo em tese mais natural, que tem que vir ter a inspiração de vocês. Como é que de um lado, a pressão e a ansiedade de ter que produzir uma coisa nas redes sociais, das pessoas que estão pedindo lá, se você não posta 2 dias, já estão te perguntando, com a inspiração da poesia? Bom, como eu disse, eu tenho essa frequência semanal que acaba sim sendo uma pressão, né? Toda semana tem que fazer, mas eu acho que a pressão maior seria não fazer por deixar de escrever. Então eu tenho essa pressão pessoal mesmo. Eu tenho inspirações, por exemplo, a Marta Medeiros, que é uma pessoa que acabou de lançar um livro de 25 anos de crônicas, ou seja, semanais, ou seja, uma vida escrevendo, dedicada o caso dela não são postagens, mas eu equiparo assim, toda semana ela tem que entregar alguma coisa. Então a questão de não ter chefe, também não ter ninguém te cobrando, acho que é uma coisa bem particular do nosso trabalho, assim, né? Então você não precisa fazer, não é obrigado, ninguém te cobra, mas eu acho que as pessoas esperando, ou mesmo essa disposição para fazer, para botar em prática, eu acho que é maior do que essa cobrança, no meu caso, uma cobrança externa, assim. Então, a pressão acaba virando, no meu caso, virando um estímulo à escrita. Para mim, hoje em dia, já me adapto, boto datas, dias para escrever. Claro que às vezes não vem a inspiração como gostaria, mas tratando como ofício, assim, de sentar e escrever, para mim foi uma coisa mais fácil de encarar a profissão mesmo, sabe? De não esperar eternamente uma inspiração. Não, senta, escreve e fazer disso, eu fiz disso o meu trabalho, a minha profissão. Então eu encaro dessa forma, assim, mais sentar, escrever e cumprir um prazo que não é uma obrigação, mas é um prazer por eu estar botando em prática o que eu me dispus, né? E vira uma motivação, então, a pressão. Total, cobrança eu troco por motivação, né? Eu acho que é por aí também, assim. Por exemplo, hoje eu também fiz uma série de opções de vida e hoje falei, eu vou largar tudo para tentar viver, né, da escrita, de ser escritor, a contragosto da minha mãe, né? Porque não, filho, pelo amor de Deus, faz isso não. Enfim, e existe também, eu acho que a cobrança ela é de duas partes. Primeiro,
ela tem essa cobrança pelo fato de você estar numa rede social, então você tem que alimentar essa rede, digamos assim. Eu não conheci ninguém que ficou ali, só o Thiago York, né? Mas eu acho que ele não precisa muito, mas que ficou ali 4 meses sem escrever nada, e, né? Por mais que a gente tenha vontade às vezes, assim, né? E aí você tem que também criar estratégias quando você está nesse período de não escrever nada, então você pega aqueles textos antigões e vai requentando eles ali para movimentar a rede e tal. E existe também essa pressão, ela é muito assim. Hoje eu convivo melhor com isso porque já estou nisso há um tempo. Então você tem esses períodos, você pega textos antigos, coloca lá e vai repensar. E aí tem vários momentos onde você repensa tudo, assim. Você fala, poxa, será que um dia eu vou ser um escritor somente dos livros e vou usar a internet para outra coisa, para divulgar esses livros, né? Como os escritores que a gente ama, mundiais, aí fazem isso, né? Tá uma viagem no Brasil, posta lá e tal. E a gente não, tem texto. Então, às vezes, quando eu posto algo pessoal, algo meu, assim, por exemplo, meu sobrinho nasceu, eu postei uma foto, teve gente que não gostou. Falou, pô, isso aqui é um Instagram de texto. Eu falei, não, desculpa, pelo amor de Deus. Eu vou voltar com os textos. Esquece que tem uma pessoa lá, né, por trás. Então, e rola essa. E rola uma outra cobrança, que é uma cobrança interna de você querer seguir em frente com a sua escrita, assim, de descobrir novos lugares, tentar novas coisas, novos formatos. E porque eu acho que isso é inerente a todo mundo que mexe com arte, você quer experimentar outras coisas e tal. Só que às vezes essas coisas também não repercutem tão bem como as coisas que você fazia antigamente. Então as pessoas, não, eu quero, faz lá, sei lá, anota sobre ela. Eu falo, não faço mais, assim, né? Não, acabou, tá ligado? Então eu acho que também tem essa questão, assim, de você lidar, falar, pô, eu estou fazendo por mim, ou pelo público, ou pelos dois. Ou eu vou escutar a voz que está aqui dentro martelando na minha cabeça e falar, cara, vai, escreve um poema assim, assim, assado, mesmo que não tenha os números lá, né? Foi ótimo esse negócio do like do Instagram, que agora ninguém sabe, né? Porque geralmente, com todos os escritores que trabalham com a internet, eu pergunto para ele assim, a maioria fala assim, os textos que eu mais gosto são os que têm menos likes. É impressionante, assim. E se afastar disso um pouco, né? Dessa coisa da produção, do like, da aceitação e tudo mais, né, assim. Então eu acho que existem essas duas cobranças que incomodam muito, assim. Então uma de você tem que estar ali alimentando, sei lá, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, tem gente que faz até 3. E ao mesmo tempo eu optei por não ser uma pessoa que fico lá com o meu rosto lá e tal, até porque vocês não estão perdendo nada, mas porque eu não quero, eu queria ser conhecido somente pelo que eu escrevo e tá lá, ali, e é isso. E se as pessoas abraçarem as palavras, são delas ou não, né? Agora, eu acho bem interessante o trabalho do Alan, eu não conhecia, que eu falo, puxa, é legal, se eu tivesse capacidade eu faria isso, mas eu falo super mal e jamais iria fazer. E aí tem o João, que é um cara que as pessoas têm muito afeto por ele também, assim, né? Então, eu não sei como deve ser lidar com essas coisas, assim. A minha cobrança é essa, ou da escrita, de escrever algo porque tenho que alimentar a rede ou escrever algo porque quero escrever, né? Então essa é sempre a pergunta, sempre me acompanha. Esse lado efêmero da internet, ele é um dos pontos que marcam a escrita que veio da internet, assim, que ganhou espaço na internet, porque a cobrança tanto da plataforma, né, do algoritmo, assim, como o Zac falou, nem todos são o Thiago York, que podem ficar um ano inteiro sem postar e quando volta ganha 500 mil seguidores. A gente tem que a cobrança de postar todo dia ou de 2 em 2 dias, porque a plataforma requer isso, né? A gente achou esse espaço para postar e, de certa forma, esse espaço acabou tendo regras. E ele falava, olha, a gente vai dar preferência para quem posta com mais frequência, a gente vai expor para mais pessoas os seus textos, os seus posts, e todo mundo teve que se virar com isso, né? Quem faz resenha teve que se virar com isso, quem faz poesia teve que se virar com isso, quem faz vídeo, né? Quem faz vlog, quem pinta, todo mundo teve que se virar com isso de alguma forma. Alguns conteúdos demoram mais do que outros para serem produzidos, mas a gente está jogando na mesma regra. Então acabou tendo que se desenvolver alguma maneira de trabalhar com isso. Então, pessoas que escrevem textos mais compridos, que fazem contos ou que fazem crônicas e que só conseguem produzir 2 por semana, como que eles vão trabalhar dessa forma? Eles tiveram que achar uma maneira. Então, às vezes, eu vou
cortar minha crônica em 3 e eu vou postar em 3. Vou gravar o vídeo, mas vou postar um teaser do vídeo, depois vou postar o meu vídeo e depois eu vou postar alguma coisa escrita sobre o vídeo que eu escrevi da semana. Isso acaba meio que fazendo a gente ter que se virar para criar o conteúdo, para gerar o nosso texto, o nosso trabalho. E não é que essa forma está ditando o que a gente tem que fazer, mas a gente se adapta àquela forma e vê o que a gente quer fazer dentro daquela forma. E não à toa, a internet, né, e toda essa coisa de ser efêmero, de ser rápido, deu muito espaço à poesia pílula, né, que é o tipo de texto que eu produzo, é o tipo de texto que a Rupi Kaur produz, é o tipo de texto que o Zac produz, porque é um conteúdo que é fácil de ser consumido, porque é curto, é impactante, é momentâneo, cabe num quadradinho. Então, o espaço da poesia que trouxe essa cobrança, ou o espaço do Instagram, das redes sociais que trouxe essa cobrança para a gente, também é o espaço que fez com que alguns tipos de post, alguns tipos de poesia, alguns tipos de gênero, de gênero literário, que recebessem uma atenção maior. Então, assim, ao mesmo tempo que limita, ele impulsiona muitas coisas e é meio imprevisível, né? Eu sempre gosto de citar isso, de uma matéria que saiu no Globo há 2 anos, se não me engano, 2 anos, que foi uma matéria comigo e com a Rupi, sobre a poesia, e fazendo uma citação sobre como a poesia sempre foi um gênero literário que não vende, né? Que há 15, 30 anos atrás, 20 anos atrás, best-seller de poesia era uma coisa muito estranha e muito fora da curva. E se você pegar a lista dos mais vendidos de 2016, 2017, 2018, o tanto de livro de poesia que está aparecendo ali. Então, assim, a poesia voltou com muita força, porque o espaço da internet e essa frequência, essa dinamicidade, ela incentiva. O vídeo incentiva a poesia falada, o slam, né, o spoken word poetry. Isso é muito incentivado pelo vídeo, tem muito espaço para isso. Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que veio do formato da internet, que ao mesmo tempo que gera uma cobrança, ele transforma nesse espaço que incentiva esse conteúdo em específico, né? Então, uma forma de transformação ali é uma característica que vem das limitações que a gente tem, que geram a cobrança, insegurança, mas trouxeram esse outro lado. Isso que você estava falando é um ponto que eu queria tocar, que é justamente a imagem que as pessoas têm em relação à poesia, né? Tem um certo medo. Eu recebo muitas mensagens no meu perfil de pessoas que pedem orientações para começar a ler mais poesia, porque acham que é um gênero muito difícil, não conseguem entender muitas vezes o que está sendo escrito, se pegarem autores mais clássicos. E aí perguntam, né, como é que eu faço para começar? E por que eu não consigo entender? E, na minha opinião, a poesia, né, até a gente estava conversando ontem, o João, a poesia, como outros gêneros literários, né, clássicos, eles estavam num pedestal que não era alcançado por todo mundo. Ficava limitado a uma parcela da população. E o que eu acabo vendo recentemente, até com esse fenômeno de conseguir vender, sair da internet, né, e vender também livros de poesias, que vocês todos têm livros publicados, isso aproximou muito as pessoas da poesia, né? Tira a poesia ou outros gêneros desse pedestal e aproxima, democratiza. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham que... Por que teve essa mudança, né, de uma poesia talvez difícil? O que seria a dificuldade na poesia clássica para essa poesia mais moderna que está nas redes sociais? Olha, sendo bem sincero, eu acho que essa questão de desmistificar é um dos meus grandes objetivos. Assim, eu chamo de desempoeirar a poesia que está lá esquecida. Porque se você perguntar para as pessoas assim, qual foi o último livro que você leu, ou gosta de poesia, não gosto, mas qual foi o último livro? As pessoas têm essa dificuldade de ir buscar. Então, o nosso objetivo seria, o meu, no caso, seria chamar a atenção da poesia escrita através da falada, ou seja, chamar a atenção do livro, a pessoa escuta aquilo, a gente leva até ela, quebra essa barreira de ela ter que buscar e desmistificar tudo isso que não tem engajamento, ou que é desinteressante, que muitas vezes é mesmo. E aí que é aquilo que você falou, da adequação da linguagem e tal, para mim funcionou e mudou muito, assim, me adaptar aos formatos de vídeo, por exemplo, tamanho de poema, ou seja, diminuir as barreiras que ainda teriam
poderiam dar essa suposição de que é difícil, ou que é chato, até sendo bem simples. A poesia é chato, mas espera aí, o que você buscou da última vez, né? Então a gente quebra essa barreira de a pessoa ter que buscar e leva até ela. Já dá essa primeira impressão para ela, tendo interesse, ela vai fazer o caminho inverso e vai buscar o livro. Então, esse processo da internet, para mim, foi muito importante para isso, desmistificar e oferecer para as pessoas, levar até elas, né? Porque hoje em dia, querendo ou não, a melhor forma de você atingir um público é por meio das redes sociais, né? Então, você tentar chegar, assim, ter esse primeiro contato e aí você mostra o seu trabalho. É isso. Né? E para mim, uma coisa bem pessoal, assim, da maneira de escrever, que a poesia tem que ser inacessível para poucos, como você disse, é uma coisa que me incomoda muito. Então, quando eu parei de escrever para outros escritores, ou para me enquadrar nessa questão de que tem que ser difícil, tem que ser uma coisa, quanto menos fácil de entender, mais respeitada vai ser. Cara, para mim isso não me atrai, assim. Então é uma questão pessoal mesmo, de procurar nas pessoas o que a gente tem em comum, ou seja, tirar essas máscaras, essa armadura de ter que parecer alguma coisa para alguém, geralmente para os colegas de profissão, assim. Então desmistificar isso para perder esse ego mesmo de ter que demonstrar que escreve bem, escrever alguma coisa que chegue nas pessoas, porque afinal de contas a gente tem algum ponto de encontro, e é isso que eu busco, nessa simplicidade, encontrar as pessoas. Então para mim o caminho foi esse. Eu acho que eu fiz letras também, então sempre tinha essa coisa né, o romance vende muito, o conto, mas a poesia não vende nada, né? Se for poeta você vai passar fome. Sempre foi assim, né? Mas eu acho que essa coisa da internet, eu também não acho isso algo tão novo, acho novo porque é na internet, mas a literatura e a poesia, ela sempre foi pegando os meios que tinham na época, assim. Então a gente pega, sei lá, Machado de Assis escrevia no jornal. Era o Instagram da época, né? Então com os folhetins e tal. Eu acho que em relação à poesia especificamente, eu acho que é muita questão da linguagem, né? Assim, então eu acho que, por exemplo, você pega poetas simbolistas, arcadistas, que são ótimos, têm o seu valor literário, nos trouxeram até aqui, mas são algo que talvez não seja entendido hoje, assim. Acho que muito do artista é ser falar do seu próprio tempo, assim, né? Eu acho que o que acontece com a gente é porque nós trabalhamos com, posso falar pelos três, porque eu estou acompanhando lá, escrevemos uma linguagem fácil, no sentido de entendimento, e também falamos dos assuntos da nossa época, assim, dos dramas da nossa época, dos conflitos da nossa época, das doenças da nossa época, dos fracassos e sucessos da nossa época, da rede social em si, uma metalinguagem incrível, nas relações da nossa época, como é que elas são líquidas, sólidas, gasosas, enfim. Então eu acho que é muito isso, assim. Então se você pegar numa grande interseção de tudo que é produzido hoje, em termos de poesia, e é evidente que tem pessoas que conservam a tradição, e acho legal isso, né? Não sou contra isso, gosto de ler, inclusive, mas eu reconheço que é para um leitor já numa fase 2, assim, uma fase 3, e vai buscando outras coisas. Mas eu acho que é muito legal, porque se você pegar também a figura do poeta durante a história, ele sempre foi aquele cara que estava na sociedade, né? Acho que Platão, Aristóteles, não me lembro, falou que tinha que matar os poetas, porque não faziam coisas malucas na cidade e tudo mais. E eu acho que é isso, é estar perto das pessoas, né? Quando eu leio um poema, eu consigo me enxergar, assim. Então, de autores que eu amo, eu olho lá e eu vejo o reflexo, né? Vejo quem eu sou e parece que eles estão falando sobre mim, assim, numa determinada... E caras que já morreram há 200 anos, 100 anos, 50 anos, 10 anos. Então, eu acho que quando a gente consegue enxergar reflexo, há poesia, né? Se é uma das coisas que é uma das falhas mais bonitas da história, é que ninguém conseguiu definir o que é poesia. Talvez só o humorista que o Cortázar cita no livro dele, que fala assim, quando alguém tentar definir poesia é tudo aquilo que ficou de fora, né? Talvez seja essa a melhor definição, assim. Então eu acho que é isso, acho que a poesia ela aproxima, e acho muito bonito isso, porque ela pega um público de várias idades diferentes, né, que estão lá, e aí não estou falando somente da rede social, estou falando em geral, assim, porque tem autores contemporâneos que não estão nas redes sociais e são muito bons, e você lê o poema deles, você entende. Mas acho que é fundamentalmente essa aproximação se dá através da linguagem e das temáticas, né? Acho que é isso, assim, porque você não precisa falar difícil para escrever um poema fantástico. Tem Paulo Leminski que está aí para falar, né? Você vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros, né? Só eu inverter 2 palavras, acabou. Aí você pensa, maldito Paulo Leminski. Como que ele faz isso? Eu acho que é isso, é uma questão de linguagem e temática.
e a essa aproximação. Eu gosto de ser um pouco mais incisivo. Nessa questão, como eu conversei com o Pedro ontem, eu vou trazer essa ideia. A poesia, ela sempre foi elitista, né? Hoje em dia, ela está sendo cada vez mais democratizada, está se tornando cada vez mais popular, mas a poesia sempre teve um caráter elitista, a poesia sempre foi produzida e consumida pela elite, porque se você pegar há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quem eram as pessoas que poderiam escrever poesia? Quem eram os poetas? Doutores, advogados, diplomatas? Quem era o público, né, que consumia esse tipo de conteúdo? Para quem eles produziam? Era sim um texto de difícil acesso, era sim um texto de interpretação mais rebuscada, porque foi criado para ser dessa forma, né? Porque como todo produto cultural que existe, você tem os neoparnasianos, você tem os escritores atuais que petrificam os seus versos, que trabalham com as formas tradicionais, mas a gente também tem esse advento que veio ali muito com Leminski, com a poesia concreta, né, que veio com essa coisa da poesia contemporânea, de popularizar a poesia, de tornar a poesia algo popular, porque a poesia é para todo mundo, a poesia tem que ser para todo mundo, e eu não vou ficar contente enquanto eu não ver crianças querendo ler poesia e podendo ler quando querem, sabe? Eu vou continuar ficando indignado quando eu encontrar pessoas que acham que não podem ler poesia, porque poesia é algo de gente com formação. Isso para mim não funciona. A literatura é para todo mundo. A literatura ela tem que ter um dos seus caráteres popular, né? Alguns dos seus autores têm que ser sim popular, e a poesia não pode ser fechada ao acesso e restrito para algumas poucas pessoas. Se a poesia de autor tal é para poucas pessoas, eu estou tranquilo com isso. A minha não é e nunca vai ser escrita para todo mundo, e é por isso que eu escrevo muitas vezes o óbvio, porque eu adoro o título do livro de um amigo meu, que é o Gui, que é O Óbvio Também Precisa Ser Dito, porque sim, a gente esquece muitas vezes de falar o óbvio, e a gente na internet a gente acaba trazendo muito do óbvio, e às vezes a pessoa lê o óbvio e fala, nossa, que genial, mas tipo,
cara, só porque a gente está tão ocupado querendo ser tão complexo ao mesmo tempo que a gente esquece da simplicidade das coisas. E o simples é muito bonito. Só colocando uma pimentinha, tô brincando. Não, eu quero concordar com o João, mas quero discordar num ponto, no sentido que ele está falando da poesia que é reconhecida pela academia e tal, mas sempre foi feito poesia na rua, né? Nos sertões, cordel, Patativa da Saré, né? Que foram reconhecidos como poesia muito mais tarde, né? Mas sempre foi feita, assim. Né? Eu sei porque meu avô é cearense, então ele não sabe ler nem escrever, e ele me recitava histórias de cor, assim, né? Que é bem na oralidade do Alan, assim. Então eu acho que é esse reconhecimento intelectual e tudo mais, né? Só esse ponto. Muitos dos autores, eles tinham, assim, boa parte da poesia ela era assim, né? Mas óbvio, a gente sempre teve os nossos expoentes que traziam a poesia para o lado popular. Nós não fomos os primeiros, né? Mas foi exatamente o que você disse. Quando uma poesia era popular, ela sofria uma segregação de não ser considerado poesia, ou, né, o cordel, cara. O cordel, ele, às vezes, porque muitos dos autores, muitos dos poetas não tinham espaço no papel, sobrava a voz, sobrava a rua, e eles faziam a poesia ali, né? E demorou muito para esses autores mais populares da poesia terem espaço também ali no papel. Então foi toda uma construção que não vem da gente, vem de muito tempo atrás, né? Mas se a gente pegasse num escopo maior, sempre foi uma luta ali para popularizar a poesia, e sempre foi uma luta de outro lado, de outras pessoas, para segregar aquilo que era mais popular e botar numa caixinha, porque para manter a aura, porque parece que a poesia tem uma aura, e muitas pessoas querem manter a aura da poesia. Sim. Inclusive dizendo, não, isso não é poesia, que nem vocês comentaram. Toda vez que eu escuto, não, mas isso não é poesia, então é um sinal que é livre e que eu estou no caminho. Ótimo, então se não está dentro do julgamento do que é o que não é, o que se perde na tradução é a poesia. E às vezes você nem acha que é, entendeu? O que você escreve, mas se o leitor falar que é, então é. Beleza. Entendeu? Exato. Quem tem a legitimidade de dizer o que é e o que não é poesia, né? Se a gente pensar na academia, e até indo para a próxima pergunta que eu queria fazer para vocês, é se vocês ainda hoje sentem essa barreira de tentar enquadrar vocês como poetas, ou vocês recebem mensagens dizendo, não, o que vocês fazem não é poesia, porque não se enquadra nesses ideais que a academia entende como poema. Eu queria saber se até hoje isso é sentido, porque de fato, há 100 anos, muita coisa que hoje em dia é considerada poesia e que deve ser mesmo, não era considerada. Mas vocês são vistos como poetas, né? O público vê vocês como poetas, as editoras veem vocês como poetas, mas há um certo ainda, uma relutância da academia ou de pessoas que têm uma formação mais conservadora ou mais formal em aceitar o que vocês escrevem? Eu acho que o grande problema das pessoas aceitarem é quando você atinge os outros. Isso acontece muito em música também. Quanto mais popular, assim, a tendência é julgar inferior, né? Não tem. Quanto maior alcance, as pessoas julgam a qualidade por ter chegado nas pessoas. Eu acho que eu me intitulo poeta pelo simples fato de fazer poesia. Também não tem essa coisa de não sou poeta porque tem realmente aquela aura. O poeta está... Para mim não, cara. Pelo simples fato de fazer poesia, sou poeta, sabe? É mais simples do que parece na minha cabeça, assim. Então, sim, me intitulo poeta por fazer poesia, mas também não me prendo a esse rótulo. É uma coisa que até não chega a me incomodar, mas me restringe, né? Você é poeta, vai ter que fazer... Não, cara, eu faço letra de música, eu faço, sei lá, inclusive outros tipos de texto que chamam de texto poético. Essa necessidade de enquadrar incomoda, mas não me restringe. Eu acho que eu me considero escritor, no sentido que eu produzo muitas outras coisas que estão dentro da escrita e também faço poemas, né? É que para mim poeta já é um título, putz, poeta, o cara vai entrar levitando aqui. Pois é, isso que eu quero Você não viu o João entrando ali? Né? O cara levitou, eu entrei na frente e não vi. Mas eu tenho muitos problemas de autoestima, assim, então eu lembro que quando eu lancei meu primeiro livro, aí fui numa livraria e estava do lado do Manuel de Barros, aí eu peguei, tirei todos, coloquei embaixo, eu falei, jamais posso estar, porque é o meu poeta favorito e tal, eu falei, já... O meu, quando eu vi do lado do Veríssimo, eu bati foto, cara, pô, olha aí, ó. Eu queria ter essa autoestima, viu? Isso é engraçado, não, é porque o meu livro passou muito tempo do lado da RUP, e eu ficava, e a RUP é a minha maior referência, até por causa do Instagram, eu ficava também, caramba,
né? Batia foto. Batia foto e achava sensacional, tava ali. Rupi e eu falei, nossa. Não, deixa eu admitir uma coisa. Esses dias eu cheguei na livraria, peguei meu livro, vi o do Braulio Bessa, que é o parceiro também, cara, botei do lado, bati uma foto. mandei pra ele. Mandou ele, não, olha aqui, que botaram aqui na livraria, os livreiros botaram aqui, tamo junto. Mas voltando à questão da academia e tudo mais, eu acho que assim, eu já tive muito problema em ser chamado, putz, você é chamado só para os eventos para falar de escrever na internet, né? Falei, quando vai ter um evento, eu falo, puta, vamos hoje falar sobre o seu livro. Mas hoje eu não tenho mais isso, porque eu acho que a gente de certa forma, são representantes desse novo momento, né? E eu falo da literatura porque tem gente produzindo outro tipo de literatura lá também e tudo mais, né? Mas eu ainda acho que existe muita resistência, assim. Por exemplo, eu tenho um professor meu, espero que não esteja aqui, Tovar, por aí, não. Tive um professor que ele me amava, ele falou assim, cara, eu te amo, mas o que você está fazendo eu odeio. É muito ruim. Aí eu falei, mas eu ainda te amo, tá ligado? A gente é amigo até hoje, mas ele falou, eu não posso te ler, que senão vai comprometer a nossa amizade e tudo mais. E ele é um catedrático lá, especialista em Gabriel Garcia Marques e tal. E a gente é amigo até hoje, sai para beber cerveja, mas não falamos sobre isso de maneira nenhuma. Mas eu acho que, por mais que ainda tenha meio que essa resistência, e eu fico triste também que existe uma resistência por parte das mesmas pessoas que estão produzindo na internet, inclusive, assim. Que é a coisa que o Alan falou do negócio do alcance, né? Putz, você conseguir alcançar mais pessoas, a pessoa te enxerga como um concorrente dela, né? Meu Deus, ele tá... Que lixo isso aí, né? Então, vira e mexe, eu recebo muita mensagem de hater mesmo, e aí eu entro no perfil da pessoa, a pessoa escreve também. Eu falo, pô, cara, a gente tá no mesmo barco, assim, né? Tipo, você tá colocando aqui, acho que não tem necessidade disso, assim. E eu falo isso porque, assim, por exemplo, tem gente que produz uma literatura lá que não me toca pessoalmente, no sentido de não é o que eu consumo, mas só da pessoa estar fazendo ali, ela tá no mesmo barco que eu, assim, né? Mas eu vejo também, por um outro lado, que já virou um pouco da chave e eu, inclusive, já comecei várias vezes, acho que o Alan deve também ter recebido isso, coisas de pessoas fazendo monografias, falando sobre esse momento e tal, então talvez seja uma abertura para a academia, assim, né? Mas eu acho que toda geração meio que sofreu um preconceito, né? Geração mimeógrafo, né? Que é o Lemis, Chacal, essa galera também, quando surgiu, torceram o nariz para eles e estão aí, né? Talvez a gente continue, talvez não, né? Vamos ver. Já sofri bastante com isso. Hoje em dia eu realmente não me incomodo e eu encontrei a paz no pensamento de Jesus. Eu encontrei a paz quando eu percebi que não importa o título ou o gênero literário ou a classificação, porque eu não fiz letras, né? Eu fiz comunicação. E eu acho que se existe um momento e existe alguém que tem que classificar alguma coisa, é quem está estudando isso. Eu aceito a classificação de quem está estudando isso, e não necessariamente a classificação de quem está estudando isso é a classificação do colega, né, do colega professor ou do aluno, porque na academia há discordância. Na verdade, a ciência, né, o estudo se faz na discordância, se faz ali quando existe debate, quando há discordância. Se todo mundo concorda, não tem debate. E a academia é debate. Então, eu deixo para os doutores e para os mestres, para os catedráticos, que eles digam no momento certo o que é o quê. E eu sei que quando alguém classifica algo como a poesia, que é uma coisa muito abstrata, é mais para fins de estudo mesmo, é mais porque o ser humano tem essa mania maravilhosamente caótica de querer classificar tudo, de querer ter uma resposta para tudo. Então, que assim seja feito. Mas eu não gosto de me classificar como poeta. Apesar da grande contradição do meu pseudônimo ser AK Poeta, não foi feito com esse intuito. Eu criei esse Instagram em específico, esse nome, quando eu tinha 14 anos. E eu não postava poesia ali. Não era o intuito. Era meu Instagram pessoal, que eu postava as coisas com os meus amigos. Mas eu botei AK Poeta porque eu fazia poesia dentre vários outros textos e as pessoas da minha sala de aula começaram a me chamar de poeta. E João não tem apelido. E o meu apelido acabou virando poeta.
E quando eu fui fazer o Instagram, obviamente o @João não existia mais, já estava sendo usado. E eu não tinha mais o que fazer. E eu botei, poxa, e se eu fizer a gíria AKA e botar poeta? Foi porque as pessoas me chamam de poeta. Era isso, João, também conhecido como poeta. Entendeu? Porque se chamassem por poeta, eu também estava atendendo lá na sala. Não foi pela classificação, não foi um tipo auto-intitulação de poeta, porque realmente o poeta tem essa hora que ele vai entrar levitando, entendeu? Eu não levito, eu adoraria levitar, inclusive, mas eu ainda não levito. Então, eu gosto da classificação de autor. Acho que cada um tem aquilo que gosta mais. Assim, eu gosto do autor, porque eu não quero que, de alguma maneira, trabalhar com poesia faça com que as pessoas achem que eu não posso escrever outra coisa além de poesia. Que a gente não possa fazer outro conteúdo além de poesia. Todo mundo cresce, todo mundo evolui, todo mundo muda, né, se modifica. E se um dia eu quiser lançar um romance, uma fantasia, um livro de terror, se isso me brilhar os olhos e a minha escrita andar para esse caminho, por que não? Você é um poeta. Você não pode lançar um livro de romance, tem que virar um romancista. Então não funciona assim. Vários Instagrams. Né? Tem que ter vários ali. Por isso que eu fiz essa tatuagem, né? Que é Ce n'est pas un poète. Isso não é um poeta. Uma referência à obra surrealista do Magritte, do cachimbo, né? Que a imagem ela engana, né? A palavra ela engana. E a gente sabe muito bem que a palavra modifica. Então, assim. Principalmente na internet, a questão da imagem engana pra caramba, né, cara? Mas a ideia de desmistificar mesmo, né? Até vocês têm um certo receio de se auto-intitular poeta, porque vocês veem nesse termo algo muito forte, né? Mas é isso, é o que o Alan falou, da ideia de trazer e aproximar e desmistificar. E falando já, pegando esse assunto de escrever outros gêneros, eu queria saber de vocês, se vocês têm essa intenção realmente já, ainda que não seja algo pronto, mas vocês têm a intenção de escrever outros gêneros e eventualmente publicar outros gêneros? Com certeza, sim. Eu também, romance, acho que para mim, pelo menos, foi o que sempre me chamou a atenção, assim, levar adiante alguma história, que eu venho também da publicidade, né? Eu também formei em comunicação, trabalhei anos com redação, e na redação você tem que encolher o máximo aquela ideia, se for possível numa frase, maravilha, né? Cumpriu o teu papel. E aí eu acabo tendo essa influência de tentar resumir o máximo, acaba contando uma história em 2 minutos, que é o que eu costumo fazer em vídeos. Então, na minha cabeça, ainda é muito longe de conseguir contar uma história em 200 páginas, assim, sem ficar enrolando, né? Então, mas o meu objetivo, sim, é, sem dúvida, passar por esse rótulo também e ir além, porque eu já faço isso, né? Não é só poesia. Mas o romance me chama muita atenção, sem dúvida. Eu continuo fazendo muita letra de música, embora eu não consiga diferir também letra de música de poesia, é uma discussão longa, talvez, né? Mas não me restringe, não. O romance é o que mais me chama atenção, sim. Por que não, né? Bacana. O romance eu acho um passo muito, assim, porque eu acho que deve ser uma tarefa árdua, assim, né? Sustentar a musculatura de uma história por não sei quantas mil páginas, assim. Talvez... Eu penso em fazer alguma coisa relacionada a contos. Na verdade, contos é o meu gênero favorito, né? Desculpe decepcionar, né? Mas os contistas, eu não sei porquê, eu sempre gostei de ler contos no sentido da velocidade, 4, 5 páginas, tem uma história ali, e acho o máximo isso, mas eu estou trabalhando com algumas ideias de metalinguagem e pensando em trabalhar somente para os livros. Assim, eu vou falar uma ideia, é bom que fique registrado aqui, câmeras, que ninguém pode roubar. Mas de fazer um livro que ele também, o objeto livro, faça parte da história, no sentido, eu tenho esse livro que eu estou escrevendo já, não sei quando vou lançar, que se chama Esquecer, e as letras vão sumindo até o final da página, assim. Então nenhum texto tem final, então a opacidade da tipografia vai desaparecendo, e são memórias que eu gostaria de ter esquecido, assim, coisas que eu queria esquecer. Então é um catálogo de esquecimentos, né? Então ninguém copie. Já quero ler. Né? E aí são textos mais maduros, porque eu li um do Carrascosa que chama Catálogo de Perdas, e eu achei fantástico aquilo, assim. E aí eu tenho pensado em livros que também, o próprio livro tem as páginas, capa, tudo tem um diálogo com o conteúdo, faça parte, né? E aí eu tenho algumas outras ideias, tem um outro que esse é um artesanal que eu fiz um protótipo lá que se chama Hemorragias, então o livro todo é ligado por fios vermelhos, assim, partindo de algum órgão, e aí são microcontos já seria ali um protótipozinho e tal.
E aí eu tô brincando com essas ideias, assim, né? Porque eu acho que eu tô gostando muito dessa ideia de que o livro, ele não precisa ser somente um objeto que vai carregar a história, mas ele em si Você mesmo usar ele para contar a história. Possa contar a história a partir do momento que você enxergar a capa, assim, já está dentro. Como se pegasse as pessoas que estão circulando por esses milhares de corredores e falasse, nossa, já comecei a ler aqui, assim. E aí eu estou trabalhando com essas ideias. Eu tenho muito interesse de escrever outros gêneros literários, até porque eu não comecei escrevendo poesia. A poesia ela veio de uma maneira meio, assim, de certa forma natural, porque eu escrevia contos e escrevia crônicas de terror. E num momento de desabafo eu tentei o verso e saiu muito mais natural. E eu percebi que sempre que eu precisava, a poesia estava ali. Sempre que todos os outros tipos de textos falhavam, a poesia saía. A poesia nunca falhou comigo. E eu acabei me apaixonando. Eu já era apaixonado por ouvir poesia, me apaixonei por escrever poesia. Então, talvez o que eu tenha uma maior relação assim, de intimidade é com a poesia. Mas eu não sei se eu consigo dizer um gênero favorito de escrever, mas com certeza a poesia, a fantasia, o romance young adult, né, o jovem adulto, e o terror são os meus xodós. E poxa, tem muitos anos pela frente aí, dá pra gente passar por todos, dá pra voltar, dá pra ir de novo, dá pra repetir, dá pra se divertir bastante. Eu não tenho assim um plano a longo prazo. Meu livro para os próximos 15 anos, eu tenho 15 livros escritos. Não, né? Não vou falar, ano que vem é um romance, no outro é uma fantasia, no outro é uma poesia. Eu vou vendo como a minha vida acontece e o que eu acho que é mais... Como que eu consigo expressar aquele meu momento? Ele vai vir através de uma fantasia? Ele vai vir através de poesia, de novo? Ele vai vir através de um romance? Eu quero respeitar o tempo do escritor que existe dentro de mim. Mas acho que você deve ouvir muita pergunta também. E quando é que é o próximo? Quando é que saiu o próximo? Pô, saiu mês passado. Tá no lançamento, a galera vem cá. E o próximo já tá saindo. O João não faz planos porque é um bebê, né? Eu tenho 36, já tenho que começar. Eu também, pô, que bom, cara. Ele falou, eu nasci em 96, comecei a fazer conta que eu falei, cara, você tem 36 também? 36. Gente. Aí sim. Porque já tem que começar a fazer planos, entendeu? Nunca se sabe. Meu plano já é ter filhos, já é outro tipo de... Casar de novo, cara. Mentira, minha mulher tá aqui até agora, é a única aí, ó. E já que a gente está falando de outros gêneros, a ideia, além de divulgar a poesia, vocês, é também divulgar a leitura, né? Independentemente do gênero. E no Brasil, o Brasil tem o estereótipo de que os brasileiros leem pouco, né? E se a gente vê a última pesquisa que foi feita, que chama Retratos da Leitura no Brasil, que é de 2016, ela constatou que o brasileiro lê em média 2,4 livros ao ano. Isso é muito baixo, e isso considera livros lidos ou lidos em parte. Quando a gente vê que saiu agora uma nova pesquisa da França, a média do francês é de 23 livros ao ano. Então a gente vê que a gente ainda está longe, né, de ser uma população leitora mesmo. Até essa pesquisa de 2006 vai ser refeita agora, no que vem. Talvez, espero que tenha aumentado esses números, mas eu queria então ver de vocês, porque eu também luto muito pelo incentivo à leitura, né? Eu falo sobre livros de diferentes gêneros, mas por trás está essa ideia de buscar nas próprias redes sociais, que costumam ser lugares que normalmente afastam as pessoas de certos hábitos, como os hábitos da leitura. Então muita gente fala, não, ninguém lê mais hoje em dia porque está todo mundo nas redes sociais. Mas aqui a gente, né, nós quatro, de formas diferentes, estamos nas redes sociais falando sobre livro. E eu queria ver com vocês se escrever poesia também, se vocês têm um feedback de pessoas que falam, voltei a ler, comecei a ler poesia, mas isso também abriu a vontade de voltar ao hábito da leitura. Né, se vocês recebem esse tipo de feedback, do incentivo à leitura, e começando por meio da poesia, que é algo que não é o mais comum de se ver, né? Você sabe que um desafio meu era entender como é que seria essa transição, né, da internet para a livraria, para os lançamentos, para a coisa da cara a cara mesmo. Eu tinha essa preocupação, assim, sinceramente. Como é o vídeo deu tantos de visualização, mas as pessoas realmente viram aquilo, gostaram, vai ter o interesse.
E eu acho que a resposta que veio nos lançamentos foi muito positiva, assim. Ouvi isso que você falou. Fazia muito tempo que eu não consumia poesia, que eu não tinha interesse, fazia muito tempo que eu não comprava um livro, fiz questão de comprar, então a gente tem que estar onde as pessoas estão. A internet é o local que, como eu disse, para levar até elas, e essa identificação, para mim, fez com que elas fossem até a livraria, comprassem um livro, coisas que elas falam, nossa, muito tempo eu não comprava um livro, muito tempo eu não tinha interesse, e isso, sem dúvida, abre uma porta, né, cara? Não, ele não vai parar nesse livro, vai procurar outros. E esse é o grande lance. E da questão entre poetas, aquela competição, para mim, é outro tipo de cabeça que a gente tem que pensar, cara. Está todo mundo junto, e parceria, poesia não é competição, na minha cabeça é parceria por isso, porque um vai puxar o outro, o cara não vai parar naquilo ali, vai identificar linguagens semelhantes, ou seja, o primeiro passo é chamar atenção, chega no livro e aí abre um horizonte. Sempre para mim aconteceu muito, ouvi muito isso, fico muito feliz assim. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu posso realmente falar que os livros já me salvaram vidas, assim, tipo, ler, e eu acredito também que não existe um escritor sem antes ter existido um leitor, né? Acho que não. Uma vez eu estava num evento e aí estava com um cara que escreve na internet também, ele falou que não gostava de ler. Eu falei, quase que eu falei, cara, vou te encher de... Tô brincando. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que ler é um lugar, assim, né? O Gonçalo Tavares, que a gente estava até conversando anteriormente, ele fala que abrir um livro é semelhante a entrar numa igreja, né? E eu acho que é bem isso, assim, tanto pelo ato sagrado e pelo silêncio e pelas coisas que são proporcionadas ali nesse pequeno objeto tão poderoso. Então, assim, eu acho que o que tem em comum é isso, assim, é o amor para com os livros, assim, né? Evidente que a gente está aqui também, a gente tem os nossos livros, mas eu acho que é bem mais do que isso, assim. O João falou uma coisa, acho que foi na primeira fala dele, que acontece também em direto, que as pessoas falam assim, que o Alan reforçou agora: poxa, eu não lia nada, agora eu vi que um dia você falou que para ler Manuel de Barros, agora eu estou lendo Manuel de Barros e estou amando. Eu falei, então fique aí, nem volte, né? Porque você já está no paraíso ali e tal, para que você vai voltar? E isso é até engraçado, e aí o trabalho que você faz eu acho muito bom, assim, de falar dos livros em si, das histórias, e dar, em alguma medida, a sua opinião e tudo mais, que também, geralmente, a gente recebe essa pergunta assim, o que vocês gostam de ler? Aí eu criei um outro Instagram que chama Indica um Livro, que aí todas as minhas leituras eu sublinho lá uns trechos, eu falo, isso aqui é do livro tal, autor tal, editora tal, né? Se você quiser, corre atrás. E é um Instagram que eu gosto muito, assim, porque eu estou lendo qualquer coisa, assim, e, putz, olha que legal isso aqui, eu vou lá. E como meu espectro de leitura é bem amplo, assim, eu leio muita coisa de vários gêneros, então vou colocando lá, assim, e eu fico muito feliz, assim. Eu acho que a gente está lendo mais, acho que tende a aumentar isso, assim, né? Você vê um evento como esse, no fundo as pessoas estão aqui pelos livros, pelo amor aos livros, né? E acho que isso tem que ser transmitido, e quando eu vejo um monte de gente jovem também, eu fico muito feliz, assim, né? Porque geralmente era aquele clima de biblioteca, assim, só vai pessoas da minha idade, né? Senhores e tal. E quando eu vejo muita gente jovens senhores. Jovens senhores, por favor, né? Mas acho que é isso, acho que é esse amor pelo livro, assim, acho que um fato que nos une muito é esse amor, assim, né? E ainda é pelo livro de papel, nada contra o Kindle, as coisas. É legal, não me adaptei, mas é pegar no livro e, sei lá, sentir o que ele quer te passar também. Eu brigo muito pela ideia de que a gente não é rival, né? Não tem essa competição que muitos dos autores imaginam que existe. Porque, cara, a gente faz no máximo um livro por ano, né? A maioria faz um livro a cada 2 anos. Um leitor, até o leitor aqui, de quando que é a pesquisa? 2016. De 2,4 livros. Se a gente for pegar por essa média, assim, né? São 2,4 livros, vamos botar aí 3, porque ele não terminou o terceiro. Eu lancei um livro. Aí até a média aí do leitor, assim, ele vai ler o meu livro, e aí quer dizer que ele ainda tem mais um livro e meio para ler. Então ele vai mas eu não lancei outro. Então ele vai na livraria e vai comprar outro. E depois ele vai na livraria e vai comprar outro. E existem leitores que leem 5 livros por mês, né? Então, quando a gente estimula a leitura, a gente está estimulando um leitor.
a gente está fazendo com que uma pessoa sinta a necessidade de continuar lendo e de continuar procurando conteúdo. E graças às redes sociais a gente também indica muitos livros, fala muito disso. Eu não tenho o menor problema, eu posto o livro de qualquer editora, eu não vejo essa rivalidade toda, talvez porque eu seja autor ali, não estou no escalão comercial, mas falo do livro de outras editoras, de outros autores, de quem eu gosto, né, de quem eu quero indicar, porque eu sei que quem está ali me acompanhando leu ali o meu livro e às vezes está com vontade de ler outra coisa e gostou do meu conteúdo, então às vezes ele indicou aquilo ali, então pode ser que aquilo ali seja interessante também. E nisso a gente vai coexistindo, né? Os autores e os livros coexistem dentro de uma livraria. E também tem, assim, quem vai à livraria, quem tem o costume de ir à livraria e vai para comprar alguma coisa, dificilmente sai com um livro só, né? Eu vou lá querendo comprar um livro, eu saio com 2. Aqui na Bienal eu ainda não caminhei, mas eu trouxe metade da minha mala vazia, porque Eles já dão até uma sacola já, né, para Mal intencionados, né? Um autor ajuda o outro, querendo ou não, diretamente ou indiretamente. Todo mundo ganha com uma livraria lotada. Os autores ganham, os leitores ganham, as editoras ganham, o país inteiro ganha com uma livraria lotada. Eu gostei isso que você falou, Zac, que por trás de todo escritor tem um leitor, né? E isso influencia muito a obra de vocês, né? A produção da poesia ou de eventuais outros gêneros que vocês escrevem. Eu queria saber um pouco do perfil de leitor que vocês são e como que a leitura influenciou a vida de vocês? Se você foi um leitor sempre desde criança ou se você começou a ler mais depois de mais velho? Porque eu, particularmente, eu não era uma criança que lia muito e as pessoas têm a ideia assim, se eu não gostar de ler quando criança, dificilmente eu vou ser um leitor. Mas você não tem idade para começar ou desenvolver esse hábito. Então eu comecei a ler muito mais de 3, 4 anos para cá. Eu queria ver, isso não me faz um leitor pior ou melhor de alguém que já lê há muito tempo. Eu queria saber para vocês como é que é a influência da leitura, né, no papel de vocês como leitores. Bom, para mim tem aquela coisa do exemplo, né? Exemplo para mim eu vou falar de novo, estou com minha família inteira aqui numa mesinha olhando, tá minha mulher, minha irmã e minha mãe. Eu pedi uma salva de palmas para minha mãe aqui, por favor, que veio de Porto Alegre. E minha mãe que está nesse livro aqui pelo exemplo. A minha mãe, toda vez que eu ligo, ela mora longe, eu ligo para ela, e a mãe, o que está fazendo? Estou acabando mais um capítulo antes de dormir. É clássico, ou seja, para mim foi vendo a minha mãe ler. Inclusive tem um capítulo no livro aqui que se chama Vendo Minha Mãe Ler, né? Que é isso, é o exemplo. Eu sempre tive aquela coisa, não é empurrando goela abaixo, você vai ter que nem no colégio, você vai ter que ler tal coisa, porque vai ter uma prova, então decora quem fez o quê no livro. Bicho, acaba desmotivando, é um caminho mais... afasta, né, as pessoas. Afasta. Então o exemplo para mim foi sempre dentro de casa e sugerindo, acho que você vai gostar disso, vai gostar de tal coisa e tal. Para mim ela me apresentou os clássicos e de quem eu ouvi aquela frase assim, você quer ser escritor? Então lê. Então leia. E aí foi me sugerindo clássicos e inclusive buscando na própria livraria de casa, na biblioteca de casa, assim, o que para mim é um privilégio. Então saiu daí essa minha influência. E nem todo mundo tem, né, infelizmente. Eu tive essa sorte, sem dúvida. Lá em casa nós somos em 4 irmãos, acho que fui eu que peguei assim esse vírus da minha mãe ali da leitura, pela sorte de ter em casa, puxar ali e tal. Bacana. Sabia que era a mãe dele, que ela tava com a carinha... É o penteado mesmo, assim, cara. Né? Eu falei, eu acho que é a mãe dele. O penteado é igualzinho, ó. É verdade. Bom, eu comecei a ler meio forçado, assim. Minha mãe sempre gostou de arte em geral, até hoje ela pinta, faz as coisas dela, mas a leitura é porque eu fui morar meu pai é pastor, né? Eu formei teologia também, mas... Quando a gente foi, meu pai, aí ele foi designado para ir para uma cidade do interior de Minas chamada Leopoldina, que é perto do Rio, inclusive. Alguém conhece? Já ouviu falar Praça do Urubu e tal? E nessa cidade só tinha 2 opções. Ou você ia para o conservatório de música, algo que é totalmente fora do meu talento. Minha irmã foi para lá, então minha irmã é a pianista da casa, toca violoncelo, aquela pessoa que deu certo, né? Já casou, inclusive, teve filho. E aí eu fui ler. Eu era adolescente, eu não tinha nada para fazer, eu ia para a biblioteca, porque eu queria muito trabalhar, mas... Se o cara mandasse embora o primo dele, para me contratar um estranho, não ia fazer isso, porque a cidade era um ovinho. E aí eu fui para a biblioteca e comecei a ler, assim, passava as tardes lá, então comecei com Agatha Christie, né? Alguém? Ok.
que ficava lá lendo, porque era um putz de entretenimento, assim. E eu lia, metade de um livro numa sentada, assim, porque era muito legal a história. E aí eu tive a Dona Matilde, uma pessoa muito especial para mim, porque ela viu que eu tinha interesse e começou a me apresentar livros mais ou menos parecidos, mas de um grau maior, assim, tipo... Terminei Agatha Christie, ela me deu Edgar Allan Poe, que já tinha terror, já tinha outros elementos, Lovecraft. Aí eu fui indo nessa jornada, assim, e fui evoluindo quanto leitor, assim. Então eu devo muito a esse período nessa cidade que não tinha muita coisa para eu fazer. Eu morava em São Paulo, então a diferença era muito gritante, assim, né, de coisas, e comecei a ler por causa disso, e depois fui procurando o meu próprio caminho, assim. Hoje, basicamente, eu leio muita poesia também, principalmente de autores contemporâneos, né? Então eu vou na livraria e vejo alguém lá e dou uma folheada e compro, não sei quem é, depois vou pesquisar sobre. Mas eu gosto muito de ler, eu gosto muito dos latinos, né? Do Gabriel Garcia Marques, do Borges, do Cortázar, né? Do, sei lá, Juan Rulfo, né? Gosto muito também dos portugueses aí que estão na crista da onda, ou de literatura lusófona, né? Então, Minha Couto, Agualusa, Walter Ugumãe, toda essa, né? Gosto da Matilde Campilho, poetisa. Gosto também da Virginia Woolf bastante, a Sylvia Plath, e aí vai. E eu acho legal, assim, que em todas as pessoas que eu li, eu pude encontrar algo que era meu ali dentro, talvez algo que eu nem sabia que tinha, assim, uma parte minha, assim, nas histórias. E isso acontece até hoje, né? E aí eu poderia ficar falando horas sobre livro, que é o assunto que eu mais gosto de falar. Eu comecei a ler pelos olhos da minha mãe, porque ela lia para mim desde que eu era criança, assim, nos 3 anos, a minha mãe estava com o livro na mão, lendo para mim, porque minha mãe, como jornalista, também nunca tirou os olhos dos livros, nunca tirou os olhos dos textos, e ela lia de tudo, né? E acho que um dos livros que ela leu para mim e que marcou assim mais foi o Harry Potter. Eu fui muito marcado pelo Harry Potter e pela J.K. Rowling, porque foi o primeiro livro que ela leu e que lia para mim, e aí depois eu comecei a pegar os livros e a ler também. E aí, em vez de ser a nossa hora da leitura, em que ela ia ler para mim, eu já estava numa idade, eu falei, não, eu vou ler e a gente conversa nessa hora. E aí a gente começou a conversar sobre o Harry Potter. E meu avô, como eu citei antes, ficava recitando Mário Quintana pela casa o dia inteiro. E meu avô também fazia poesia, só que o Mário Quintana, para o meu avô, era alguém muito especial, e aí ele recitava isso o tempo todo. Então eu ouvia minha mãe lendo os livros, eu ouvia meu avô recitando as poesias, e eu comecei, de fato... Harry Potter foi o primeiro livro que eu li. E por muito tempo tinha sido os únicos livros que eu tinha lido era Harry Potter. E eu comecei a escrever. Então, eu já era, de certa forma, um leitor, mas eu me entendi muito mais como escritor antes de me entender como leitor. Porque eu acabei chegando na escola e os livros não me brilhavam muito os olhos. Os livros que eles me davam não brilhavam muito os olhos, e eu escrevia e adorava escrever e ficava escrevendo e inventando as minhas histórias, porque eu escrevia os livros que eu queria ler. E porque eu não tinha um alcance tão grande. Nossa, quais são os livros do mundo? Qual que é o livro que eu quero ler? Eu não conseguia imaginar ali e do nada sacar um título, né? Eu tinha as referências da minha mãe, as referências da minha avó, as referências do meu avô e as da escola. E não tinha lá essas... Né? Minha mãe me dava os 100 anos de solidão, quando eu tinha meus 10 anos. Para ficar forte e fazer crescer. eu não queria ler os 100 anos de solidão naquela época. Eu fui ler 100 anos de solidão com 18. Mas naquela época não me brilhou os olhos. E aí eu escrevi os livros que eu queria ler. E os livros que eu queria ler eram livros de fantasia. E foi aí que eu acabei conhecendo a fantasia. Só que antes disso tudo, eu peguei o E Não Sobrou Nenhum, da minha avó, da Agatha Christie, e li. E aí eu falei, cara, é isso aqui, entendeu? Eu quero ler essas coisas, essas histórias, assim. E aí pegava a Agatha Christie da minha avó e conversava com ela. Então eu fui roubando livros da minha avó e comecei a ler cada vez mais e a escrever cada vez mais. E hoje em dia as minhas maiores referências vêm muito da Agatha Christie, da J.K. Rowling,
do Mário Quintana e de poetisas contemporâneas estrangeiras como Amanda Lovelace, a Lang Live, a Rupi Kaur, que eu já citei dezenas de vezes. Eu gosto muito de ler poesia e fantasia. Então fica mais por aí, mas eu também sou time Agatha Christie, junto com o Zach. E Edgar Allan Poe também, Lovecraft também, mas a Agatha Christie tem um espaço muito especial no coração aqui. Maldita Agatha Christie, que eu nunca adivinhei um final dos livros dela. Nenhum. E eu li uns 40, de boa. Eu acabei não falando o livro. O que mais me influenciou foi do Érico Veríssimo, um livro chamado Clarissa. E por incrível que pareça, cara, por um personagem só, que era o Amaro. Às vezes um livro, uma história inteira se resumiu naquela personagem, cara, que era o Amaro, que era um cara que tinha muitos sonhos e poesias e músicas e foi para outra cidade em busca desses sonhos e vislumbrava muito voltar, pensando no fracasso. Aí arrumou um emprego e passou um ano, passou uma década, passou uma vida. E entre a realidade e o sonho havia um abismo que era preciso vencer com um pulo que ele nunca deu. Cara, quando eu li isso, eu pensei, pô, sou eu, esse cara, eu tenho que dar esse pulo. Era questão de lançar meu primeiro livro ainda, que foi o grande impulso. Então a leitura para mim também, como leitor, virei escritor por conta de um personagem de um livro. Olha a influência do Érico Veríssimo. Poderoso isso, né? E a gente vê que dificilmente as pessoas... Eu converso muito sobre esse tema com as pessoas e dificilmente você vê alguém falando que foi influenciado pela escola, né? Infelizmente. Porque a escola, essas leituras obrigatórias acabam afastando. Mas sempre tem alguém que é uma referência. E infelizmente nem todo mundo pode ter essa referência em casa. Então, eu acho que a internet está um pouco não substituindo, mas preenchendo uma lacuna de pessoas que não têm com quem buscar referência literária. Então, consegue encontrar na internet pessoas recomendando. Então, eu acho que isso é algo muito positivo. E essa ideia de que o leitor não tem idade também, eu acho isso muito verdade. Até ontem eu recebi uma mensagem de uma senhora de 84 anos que estava me escrevendo, a neta fez um Instagram para ela e ela queria começar a ler. Olha É só. isso, excelente. E vai começar a ler com 84 anos, então não tem idade certa, né? E eu queria ver um pouco com vocês como é que é o perfil dos seguidores, porque nas redes sociais, apesar da gente não ter um contato direto, né, com a pessoa que está do outro lado da tela, a gente nem tem noção, às vezes, da quantidade de pessoas, a gente tem umas ferramentas que a gente consegue identificar mais ou menos o perfil dos nossos seguidores. Eu queria saber qual é o perfil mais ou menos dos seguidores de vocês. É muito engraçado a diferença dessas estatísticas ali do aplicativo para a vida real, né? Porque ali a média está mulheres de tal e tal idade, que realmente, pelo menos nas manifestações ali online, é a maioria. Só que na rua, cara, ali em lançamentos, os homens são mais tímidos ali. Eu acho que tem aquele momento que chega e fala, muito obrigado, e sai. Assim. É só uma troca mais rápida, assim, mas eu vi o público bem grande assim, nos lançamentos e nos encontros, assim. Então, mas o que diz ali, a descrição no aplicativo, são mulheres de 35 a 50 e poucos anos e tal, de São Paulo. É uma coisa muito restrita. E que se eu fosse escrever pensando nisso, cara, estaria aí o grande fracasso, né, cara? Porque o grande lance, no meu ponto de vista, claro, é enxergar o que eu te falei, pontos de encontro, porque no final das contas todo mundo é ser humano, tirando as máscaras ali, a gente vai se encontrar em algum momento. Então eu esqueço esse negócio de público, de faixa etária, enfim, mas a descrição é essa, pelo menos online é essa. O meu é também por aí, assim, mulheres na faixa de 25 a 50 e poucos anos. Mas também é legal esses eventos que acontecem, né? Tipo, de chegar na fila e tá o namorado de alguém. Falou, meio o cara bravo, tava assim, indo pro jogo do São Paulo, falou, minha namorada falou pra passar aqui antes pra assinar esse livro aí e tal. Aí depois ele mandou uma mensagem falando que era mentira, que era dele o livro e tal. E o cara é mó grande, só vamos apanhar aqui, cara. Já vi essa exata cena. O meu público vai na mesma linha, mas é engraçado que a gente está descendo a idade. O meu também é 92% feminino. Nossa. E vai dos 13 aos 25. Assim, a maior parte, né? Aí também tem a galera ali dos 26 aos 40. É muito legal, às vezes eu vejo... Eu estava em Recife fazendo lançamento, foi uma cena maravilhosa. Que tava a fila, e aí o pessoal estava vendo o autógrafo, a foto, tudo mais. E aí veio uma mulher, ela estava com a filha dela. E aí veio ela. Ela falou, não, a fã é a mãe. E aí lá autografei e tal, fomos tirar a foto, ela tirou a foto comigo, ela,
filha, vem tirar também. Ela, ah, não, mãe. Não, filha, vem tirar. A menina teve uns 12 anos. Ela, vem tirar também. Ela, não, mãe, vem tirar também a foto. Aí veio tirar a foto. Eu achei muito engraçado, porque geralmente eu vejo o oposto. Eu vejo a filha, o filho levando a mãe. E eu achei engraçado que foi a mãe levando a filha, e foi a mãe falando para a filha ir tirar a foto junto com ela, porque ela queria que tirasse a foto junto. Então, tem umas surpresas que acontecem. E já teve um exato caso de um cara que estava indo para o jogo de São Paulo. Não sei é o mesmo, cara. Não sei se é o mesmo cara. Ele é muito grande. Daqui a pouco ele passa no seu. Chegando no seu. Tava indo pro jogo. Quando ele aparecer, você já sabe. Ô, cara, relaxa, dá um abraço aqui. Tá tudo Mas bem. ele era muito grande. Tudo bem. Vai ser uma questão do Reverb também, que é um projeto que eu tenho de música e poesia falada, que o público é a mesma coisa, a maioria é mulher e tal. E no show sempre tem o marido, o namorado emburrado, cara. No começo, tá ali brabo. E aí depois começa as músicas, é o cara que mais se emociona. É muito engraçado. No final é o cara que fala, olha, eu sou sincero, não vim aqui porque eu queria, ela me obrigou, mas valeu a pena. Entendeu? A gente está chegando perto do final, para eu começar a ler um pouco das perguntas escritas por vocês. Antes só eu queria que cada um, se possível, escolhesse, ou a gente pode deixar isso para o final, vocês já vão pensando, um trechinho, pode ser uma poesia curta, só para vocês lerem aqui, para a gente sentir o gostinho. Essa questão de estar na internet e depois ver a sua obra ser publicada num livro impresso, né, isso mudou para vocês essa sensação de ser um escritor, né, de sentir um escritor? Você acha que a falta de ter um livro impresso tornava vocês menos escritor? O meu primeiro livro foi em 2014 e eu não tinha nenhuma abrangência em redes sociais. Então, para mim, eu era o cara que falava poesia na rua, em sarau, assim, para mim, materializar aquilo foi muito importante. E já o projeto Voz ao Verbo de escrever, aquilo que eu falei no comecinho, de ter a frequência para escrever, o objetivo era que virasse um livro mesmo. Ter o material a ponto de apresentar numa editora e já ter um conteúdo possível de edição, né? Então, para mim, sim, foi um objetivo cumprido. Materializei todos esses anos de vídeo, realmente de trajetória ali na internet, materializei num livro físico, que era um objetivo para mim, então mudou bastante, assim. O meu ponto de vista, pelo menos, era um objetivo, o objetivo cumprido deu uma alegria muito grande, assim, materializar isso. Eu acho que mudou também no sentido de tirar os seus livros da prateleira e colocar em outro lugar. Mas é muito emocionante, cara. Assim, acho que quando eu vi o livro da primeira vez na livraria, assim, e tal, não quando me mandaram o livro em casa, achei maravilhoso e tal, mas quando eu vi ele na livraria foi um momento muito emocionante, pelo fato de estar naquele lugar ali que para mim é tão sagrado, assim, de ir na livraria, de estar ali com todos os outros livros e tal, e da possibilidade de permanecer, né? Porque acho que é isso, o artista ele procura infinitas possibilidades de permanecer, né, quando a gente partir. Né? Acho que o livro é isso e outras obras de arte são isso. Mudou bastante, sim, acho que me tornou... Agora, a grande luta é fazer com que as pessoas comprem o seu livro, que elas entendam que o livro não é aquilo que está no Instagram, é algo mais profundo, é algo... Né? Porque às vezes também... Agora a gente... Acho que o meu momento agora de carreira, talvez do João, do Alan, não sei... É de falar para o seguidor, falar, beleza, mas tem um livro também, tá ligado? Assim, no livro é um Rafael Cavalcante, que é um grande amigo meu, poeta, ele fala assim, não, o Instagram é um mergulho no rasinho, assim. No livro a gente vai para águas mais profundas, né? Eu acho que é isso, porque os tempos são diferentes. O tempo que a pessoa dedica a passar por uma timeline é totalmente diferente do tempo da pessoa que senta naquela poltrona maravilhosa e vai ler um livro. Então, no Instagram tem lá o Bruno Galhaço, um poema, um prato de comida. Então, a gente vai ali tentando nocautear vocês. Mas quando você senta com o livro, é uma experiência potencializada, né? Mudou muito, assim, de olhar um livro impresso, mas eu não sei se foi o livro em si que foi a grande mudança para mim. Acho que a maior mudança foi fazer evento em livraria. Eu adoro fazer evento em livraria. Eu acho que foi ali que eu olhei e pensei, falei... Oi? É chique. É chique. Você se sente chique. Você vê aquelas pessoas com seu livro na mão. Acho que aquele momento ali, para mim, eu falei, cara, realmente, eu senti muito mais do que ter visto o livro acontecendo e tal. Acho que eu estava muito eufórico enquanto ele estava sendo diagramado, estava sendo impresso, eu estava acompanhando. Mas ver as pessoas na livraria, aquilo ali foi uma confirmação. E
eu adoro ir ao cinema e passar na livraria antes, só para procurar o meu livro. Eu posso ter certeza não sou só eu, então. Não, vou lá, só para olhar. E não é nem questão assim, do ego, é só questão de, tipo, confirmar, tipo, não, isso existe, ele tá ali mesmo, ele é real, entendeu? Não foi uma alucinação coletiva, ele não desapareceu ali. É muito legal você ter a sensação de olhar para a prateleira e falar, rapaz... Né? Não é que foi mesmo? Você compra algumas vezes ou não? Não. Meu pai compra por mim. Cara, meu pai, às vezes, ele chega lá, ele comprei 10. Não, teve a pré-venda do livro, ele pedi 20. Eu, como assim, pai? Ele não. Só pra garantir. É, né? eu pedi 20, porque se não vender nada, vendeu 20. Então é isso aí. Não, meu pai é meu maior consumidor, cara. Ele realmente, ele compraria pra dar pra todo mundo. Tem uma boa do meu pai, cara. Esse negócio dos vídeos que eu faço, né? Geralmente cai em grupo de WhatsApp. De tudo que é grupo família e tal. Eu tenho um grupo onde meu pai mora lá em Porto Alegre, que é do bairro. Então ninguém se conhece. E caiu um vídeo meu, aleatório, caiu lá e o meu pai, esse tipo de vídeo que vocês têm que passar adiante. Isso muda a cabeça. Aí alguém chegou e falou, Henrique, não é teu filho? Mas é bom. Não, o pior minha mãe é que ela pega texto de outros escritores e coloca nas fotos dela. Não tem um meu. Eu falo, pô, mãe, me ajuda. Ela, não, você já está criado. E falando de internet, um pouco da diferença do livro físico, a partir do momento que você publica aqui, você não consegue mais tirar de circulação. Na internet, de certa forma, também, porque a pessoa pode dar um print, mas você pode apagar uma postagem, né? Aconteceu com vocês já de vocês terem escrito alguma coisa que vocês não gostaram e se arrependeram, e depois foram lá, voltaram um pouco, apagaram e acabou? Eu acho legal manter os primeiros vídeos ainda feitos com celular, aquela coisa totalmente constrangido de estar ali sendo filmado, assim. Eu acho legal para mostrar a trajetória, para ver que nada nasce pronto, né? Então tem muito texto que eu não gosto. Me enxergar é uma coisa que me incomodava muito, assim. Eu jamais assistiria um vídeo. Hoje em dia eu edito o vídeo, então eu tenho que cansar de ver, né? Mas então eu mantenho para ver que foi um momento, né? Pontuou ali, porque senão vai ser sempre uma autocrítica muito forte eu tenho essa autocrítica muito grande, então vai ser sempre, nunca vai estar bom, amanhã já não vai estar bom, então deixa ali para contar a trajetória. Esses dias mesmo eu tive que apagar porque eu postei o gol que o Palmeiras fez no Grêmio e a gente tomou uma virada lá, eu apaguei rapidamente. Mas não, eu não apago, não, eu deixo lá, assim. A não ser que eu tenha errado a gramática, alguma coisa assim, aí eu apago, corrijo. Mas é engraçado isso, eu não volto também para ler, assim, porque se eu ler eu vou querer apagar tudo, assim. Então não apago, não. Eu acho que eu nunca apaguei um texto meu do Instagram. No máximo uns stories de momentos de happy hour, mas texto... Eu não consigo recordar de um que eu tenha apagado, que tenha me arrependido. Eu acho que tá feito, o filho tá ali, né? É meu. Então, podem dar uma palhinha pra gente, por favor? Se você começar... É sacanagem. Você sabe que... é o último. Não, porque você vai ser chave de ouro, né? Incorpora. A gente não tem esse... Então vou ler 5 poemas no fim. Não, você pode ler 5. Eu e o Zac, a gente já vai ter feito o nosso, entendeu? Eles já vão ter... Porque senão, maior humilhação. Depois... Agora rola aquela pressão, não sai nem a voz, né? Não, meu amigo... Não, Zac, manda pra nós aí. Eu vou ler um poema aqui que nem está no livro. Eu sou um cara totalmente marqueteiro, como vocês... Mas é um poema que eu fiz quando eu completei 36 anos. Chamava Sentido. Chama, né? Chamava. Enfim. Continua. 36 anos. É isso. 36 anos, quase 4 décadas. Não sei quantos dias, não sei quantos minutos, não sei quantas estrelas mortas, não sei quantas empresas abriram e fecharam nesse período. Eu só sei que meu pai teve 2 Monzas, um verde e um preto. 36 anos, não sei quantas refeições, mas infinitas cagadas. 36 anos, 2 amores de fato, em média 4 anos cada um, 2 mulheres furiosas e com toda razão. 36 anos e uma filha criada que só existe na minha cabeça. 36 anos, nenhum diploma, nenhuma propriedade e uma conta negativa, menos R$ 716,52. 36 anos, um coração ainda bombeando, ansiedade com insônia, aerolim, aparelho de inalação. 36 anos, 4 livros escritos, 1 milhão de seguidores, que eu quero que saibam que eu estou completamente perdido.
João. Imaginava o dia da sua chegada. Fantasiava uma felicidade ensaiada. Trocava a cor do seu cabelo em cada sonho. E nunca fui capaz de pronunciar seu nome em voz alta. Tinha certeza de que o dia em que o amor me visitasse, ele teria seus olhos claros e vestiria roupas com flores estampadas. Mas o amor se mostrou imprevisível. E o dia da sua visita parecia cada vez mais distante. Até o dia em que ninguém mais me visitou. E eu pensei que havia perdido de vista. E se você tivesse passado pela minha vida e eu não tivesse te reconhecido? E se tivesse julgado errado o que seria o meu grande amor? Se meus sonhos tivessem me enganado? E deitado na cama eu não dormi naquela madrugada. Vou falar um chamado Amizade Real, que fala dessa troca do online para a vida real, né? Enfim, mais ou menos assim. Quando a gente se tranca no nosso mundo, precisando de uma força, e às vezes sem força nem para pedir, é muito bom receber aquela mensagem dizendo: calma, vai passar. Mas aqui muda tudo, aqui diz: calma, estou passando aí. Faz toda a diferença poder contar com alguém que entra no universo da nossa solidão, ignora aquela placa que diz fechado para visitação, abre a porta, fecha a janela do computador e parece que te puxa, te traz de volta para a vida real. Isso muda a tua realidade. Alguém que troque likes, mas por sinceridade, e que te faça trocar aqueles 5.000 amigos do Facebook por uma boa amizade. Esse não está só te seguindo, está te acompanhando, está junto. É quase como dizer: você está perdido? Eu estou também. Porque às vezes a pergunta não é para onde, é com quem. E quando a gente está lado a lado, fica fácil perceber a diferença entre receber um coração e ser amado, entre aqueles que estão online e quem está conectado. E olha a pressão, e quem está conectado. E às vezes, melhor do que dar uma resposta é dar ouvidos. Você não sabe o que falar? Tranquilo, porque a tua presença já vai ter respondido. Obrigado. É assim que se faz. Sensacional. Viu? Se tivesse ido primeiro, eu não tinha nem lido. Obrigado. Bom, queria agradecer aqui a presença de todo mundo. Esse papo foi muito legal, com certeza, e conseguimos tirar muitas conclusões sobre o futuro da leitura na internet. Vai dar o recado sobre os autógrafos? Não, só queria dizer que o Alan vai autografar aqui ao lado, e eu não sei se os outros dois, o João e... Eu vou estar no stand da Record. Eu vou estar no stand da HarperCollins. Eu não sei... Qual que é o lugar? É aqui mesmo, pertinho aqui na HarperCollins. O João vai autografar lá, o Zac vai no stand da Record, que é aqui também, e o Alan... Mãe, tô ali do lado, mãe. Tá do lado, gente. Obrigada, foi incrível esse papo, adorei. Obrigada, gente.